Ó, the broadcast is alive. Começou, gente. Estamos no ar. Opa, boa noite, boa noite, boa noite. Queria agradecer a presença de todas. Hoje nós temos uma convidada super especial, produtora, amiga. Quer dizer, estamos muito felizes de receber aqui Tatiana Rubin. E eu vou ler um pouquinho sobre a história da Tatiana para vocês conhecerem ela também. Tatiana Rubin é administradora de empresas com especialização em comércio exterior e pós-graduação em marketing, ou seja, a mulher manda em tudo. CEO da Rubin Produções, empresa que atua no mercado mineiro como produtora de eventos culturais e corporativos. Também é idealizadora e coordenadora geral do Festival de Teatro em Movimento e da plataforma online Teatro Imove, né? Imove Digital. Projeto que iríamos conversar na live de hoje. Um pouquinho mais tarde ela vai contar, mas agora eu vou passar a bola para a Carlinha, minha parceira, e aí a gente começa o nosso papo. Queria pedir desculpa pelo atraso, mas tivemos problemas técnicos. Mas já estamos aqui com vocês. Bem-vinda, Tatiana. Bem-vinda, Carlinha, minha parceira. Boa noite para vocês. Oh, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, meu amor, querida, Tati, bem-vinda, que delícia. Saudade, que bom ver vocês. Bom, Cláudia, prazer estar aqui. Que delícia receber você aqui. Eu estou muito orgulhosa, porque eu acho que você está fazendo uma coisa muito importante nesse momento para o teatro e de uma maneira geral, porque o mundo está virando uma cambalhota, mudando de página, e você, como uma pessoa de teatro, está na frente tentando ver aonde a gente vai sair do outro lado. Mas antes da gente contar este momento atual, eu acho que é muito importante você falar um pouquinho de você e da sua trajetória, porque eu acho que você tem uma trajetória tão especial, tão vitoriosa, de ter saído cedo de casa, de ter mudado de estado, de ter ido estudar em outra cidade, construído a sua vida assim, começou por uma coisa, foi parar em outra, não teve medo disso. Então, por favor, Tatiana, conta para a gente um pouco da sua vida, divide com a gente isso. Claro, não, eu queria antes agradecer também a presença de todo mundo que está assistindo a gente, assim, uma honra estar aqui na plataforma de vocês, Mulheres Mix, que eu vi nascendo também, e acho uma ideia incrível para todas nós que precisamos compartilhar tantas coisas, né, no desafio de ser mulher, porque vamos combinar que não é fácil não, né, gente? O babado é pesado, a gente sabe disso, e acho que são 3 mulheres à frente dessa plataforma, e eu me sinto muito honrada de estar aqui, de também cultivar um pouco da amizade de todas vocês. Mas é isso, Carla, a minha história é curiosa, assim, eu acho curiosa, poucas pessoas sabem, porque eu tenho esse negócio de ficar imitando o outro falar, então eu peguei o sotaque mineiro como poucos, né, como poucas pessoas. Eu vim morar em Belo Horizonte para estudar. Na minha época, assim, de uma família e obviamente a nossa vida que tinha que vir no Sudeste para, enfim, se formar melhor, e etc, etc. E eu vim nessa levada, né, com 16 anos, morar numa república de uma arquiteta que estava se formando, a Lalinha Araújo, a quem eu agradeço muito a convivência e que me mostrou muitas coisas, e depois logo veio a irmã dela, né, que a gente se conhece desde os 10 anos. Ela se formou, eu virei a chefe da república. A tua internet está ruim. Tá? Tá, eu fui perdendo e você ainda saiu de cena. E eu estava adorando. Será que voltou agora, gente? Voltou. Voltou, então. Eu vim para cá com 16 anos e fiquei chefe da minha república, de 15 ou 16, e a gente... Tati. Oi. Você tá no sem fio. Desculpa, gente, mas é porque tá ruim, deve estar ruim para todo mundo. Você tá no sem fio ou tá no 3G? Tá no mas na internet sem fio ou na internet...
Internet sem fio. A internet está muito ruim hoje, realmente. A gente teve o dia inteiro. O dia inteiro. Você tem que colocar de novo. Que engraçado, né? Vocês também Fala estão agora, sumindo para... É. Mas é isso. Estudei aqui, me formei aqui, casei com 19 para 20 anos, tive uma vida ligada à administração de empresas, à gestão, mas as artes sempre me encantaram e o teatro me fisgou desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego, que foi no SESI Minas, onde eu saí de um evento e veio dirigir uma ópera, a La Serva Padrona. Então, a produtora que eu sou hoje é muito fruto desse aprendizado. Está muito ruim. Eu não sei se está muito ruim, a gente não está te ouvindo. Será que está no melhor lugar da casa? O que está acontecendo? Engraçado, né? Acontece, a gente vai sair e entrar novamente, gente, sem mil desculpas, mas a gente está vulnerável a isso, a internet, né? Infelizmente... Não, isso é o ao vivo, é uma coisa assim, ao vivo é isso. Ao vivo é a cores. Quando a gente fazia televisão, ao vivo, novela, ao vivo... Olha, eu tinha uma época que eu fazia a transmissão do festival lá de Miami para o Brasil. E aí tinha que entrar ao vivo, gente, tinha que mandar o sinal. Aí a gente perguntava, mas o sinal vai para onde? Aí o sinal dizia, não, mas o sinal vai lá para fora, para o satélite. Eu falei, meu Deus. Aí tinha um delay de pouco tempo, mas que parecia uma eternidade. Era muito ruim. Então, eu estou me sentindo fazendo isso. Eu tive um problema para conseguir entrar na Eu vou ler um pouquinho aqui sobre a Tatiana, que eu acho legal, para as pessoas saberem o trabalho da Tatiana. Assim, que eu acho que... Eu vou ler, gente, porque era para ela estar contando, mas é importante vocês saberem. A Tatiana ela faz um trabalho muito legal que se chama O Teatro em Movimento. É um festival permanente que já levou mais de 300 grandes espetáculos a 16 cidades brasileiras. É um programa de formação de plateia. São 19 anos, 260 espetáculos apresentados e mais de 390 mil pessoas já assistiram a esses espetáculos. Então, é um espetáculo o trabalho que ela faz, porque é um trabalho que leva ela teatro... pega os melhores espetáculos que acontecem no Rio, em São Paulo, e leva para Belo Horizonte, para um circuito, não só em Belo Horizonte, mas para um circuito ali à volta em Minas. E faz isso há muitos anos, sabe, Cláudia? São 19 anos, é incrível esse trabalho dela. E aí, com o advento da pandemia, ela pegou, e lógico... não vamos contar agora isso, Cláudia. Não, isso agora... Vamos ver. Bota no seu 4G, que eu acho que funciona mais. É melhor enganchar o computador no 4G. É isso. Celular, eu vou fazer essa transição para o 4G. Mas é isso, assim, tive contato com produção com a Carla e foi muito interessante porque eu aprendi a produzir com ela e logo depois assumi uma série existem centros culturais. Eu fui muito jovem, 6 anos, de 10 CRDIs pelas cidades do interior. E logo depois eu engravidei na licença maternidade. A história está sendo contada quase que criptografada. Tá? A Cláudia falou que a história está sendo contada criptografada, porque ninguém está conseguindo entender nada, porque entra e sai o som. É uma loucura. Entra um pedaço, sai outro. Eu não sei o que fazer. Agora você congelou, por exemplo. Que saco isso, gente. Bom, eu acho que a gente, Carlinha, eu não sei se a gente continua contando um pouco. Não, vou contar um pouco. Depois... Vou contar um pouco. Então... Vou contar aqui, então, que com a pandemia
surgiu o teatro... Não, eu não vou contar isso. Isso eu não tenho que contar. Não, tem que contar pelo menos a novidade. Não, o que eu ia dizer é que é muito interessante, porque a Tati tem uma personalidade e ela foi... João J. Agora eu não consigo, agora está um pandemônio, né? Entrou ligação, eu agora não consigo falar, estou no meio da live. Não, agora... Bom, olha, gente, é o seguinte, Mulheres Mix também, a gente, depois dessa live desastrosa de hoje... Opa! Oi, agora melhorou! Bom, tentando de novo, estou tremendo. Não, agora está maravilhoso, por favor. Não treme, não, está tudo bem. Está tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Eu contei umas coisinhas, a gente fez uma piada, é assim que a gente vai fazer. Muito bem, meninas, muito bem. Mas foi isso. E aí, volta um pouquinho, Tatiana, volta um pouquinho. Conta assim. Vim morar com 16 anos numa república em Belo Horizonte. E, mandaram eu colocar assim, fica melhor. E essa república de meninas, e estudei em Belo Horizonte, casei muito jovem, formei em administração de empresas e comércio exterior e assumi um evento internacional chamado Canadá nas Gerais. Isso tinha uma negociação entre o PIB canadense e o PIB brasileiro, especificamente numa negociação com o Estado de Minas Gerais, e eu fui convocada para assumir a gerência de cultura do SESI Minas. Foi quando eu conheci a Carla, que veio dirigir uma ópera. Eu, lá do Piauí, nunca nem tinha visto uma ópera na minha vida. Mas ela me ensinou um tanto de coisas sobre ópera, e a gente fez o meu primeiro QG de produção. A gente morou durante 4 meses em Passagem de Mariana, e a gente teve uma experiência muito, muito bonita e muito intensa, acho que a gente tem que reverenciar aqui o maestro Magnani, um maestro de uma importância absurda no estado de Minas Gerais e para Minas Gerais, e com muitas pessoas que até hoje a gente trabalha, né, Carla? Essa experiência me colocou nas artes de uma maneira muito especial. Eu sou apaixonada pela encenação em si, e ao ser diretora de um espaço cultural, com um teatro, uma orquestra, um coral, eu fui realmente me apaixonando pelo setor, até que eu engravidei, e 5 meses de parida eu engravidei de novo. Então, eu não tive gêmeas. Eu tive, e foi uma experiência muito linda, porque eu estava visitando a FEBEM, e realmente estava com o meu personal tentando voltar ao peso. Ele achou que eu tinha burlado a dieta e eu era grávida. Então, eu peguei o exame visitando a FEBEM com crianças, com 40 crianças abandonadas de meses, e quando eu cheguei em casa, o meu exame estava lá, gravidíssima. E isso me deu uma coragem de enfrentar 2 bebês e continuar trabalhando. Foi exatamente isso, assim, é uma experiência diferente de gêmeos, porque elas não tomavam banho na mesma hora, não amamentavam na mesma hora, era o contrário, quando uma acabava, a outra começava. Então era insano, porque o meu dia não tinha fim. E foram crianças que nasceram nas coxias de um teatro, elas vinham amamentar no teatro, e a minha paixão ali foi sacramentada, e realmente eu resolvi sair, porque ficou muito difícil não ser dona do meu negócio. Eu resolvi empreender, resolvi modificar a minha vida para não parar de trabalhar e realizar o meu sonho profissional, mas também não deixar de estar próximo das minhas 2 crianças, no caso Isabela e Mariana. E assim eu montei a minha empresa, que é a Rubim Produções, e logo veio a ideia de trazer espetáculos do Rio e São Paulo, que são vitrines, para Belo Horizonte. Isso foi crescendo, foi incomum, eu tive a sorte de receber um patrocínio, assim, alguém te liga e te oferece um patrocínio, e aquilo para mim foi um sinal. Eu falei, estou no caminho certo, Deus olhou para mim. Uma pessoa com 2 filhas, você recebe um telefonema para patrocinar o seu projeto. Eu nunca recebi em 25 anos. Pois eu recebi. E era, assim, uma coisa absurda. Eu posso falar o nome da empresa, ela não existe mais, é o Lloyds Bank, era um banco internacional, e
com esse aporte, eu fui estruturando o meu projeto, que hoje tem 19 anos, vocês já devem ter falado aí, e é um projeto que eu faço com muito orgulho e muita paixão. Eu tenho 2 paixões na minha vida, são por atores e atrizes e por médicos. Eu acho que são 2 profissões, não desmerecendo nenhuma profissão, mas eu entendo a doação dessas 2 profissões de uma maneira muito especial. Não é fácil você enfrentar temporadas vivendo e passando ali de quinta a domingo. Eu lembro muito da Julinha Lemertz, foi uma das pessoas que mais me tocou, quando ela fez Molly Sweeney, Um Rastro de Luz, que ela fazia uma personagem cega. Júlia chegava no teatro às 5 da tarde de olhos fechados e só abria às 10 da noite. Então, ela já entrava no palco com aquele tremor, assim, lindamente em seu papel. Diogo Vilela fazendo Calbi, forçando a voz para chegar nas notas do Calbi. Ou seja, existe... Ai, travou. Calma que ela volta. Aqui, né? É que horas que ela volta? Eu acho uma entrega muito grande do ator. E acho que caiu aí um pouquinho, voltando, eu estou dizendo que são entregas assim muito importantes do ser humano e para o ser humano. Assim, acho que é de uma generosidade muito grande. E, enfim, tivemos o sucesso assim, de estarmos vivos, né? Não é fácil você empreender em cultura num país como o Brasil. Foi uma opção, foi uma definição. Junto disso também, a gente, com a Carla também, aprendi a fazer cinema, fiz durante muito tempo o Festival Internacional Infantil da Carla, e fui tendo aprendizados diversos, né? Hoje eu consegui passar por muitas coisas ligadas à produção, desde produção de exposições, livros, CDs, shows ao ar livre, e tenho realmente assim, essa possibilidade de ter entrado em vários universos da produção cultural. Recentemente tive o prazer de ser convidada para dirigir o Teatro Municipal de São Paulo, a maior casa da América Latina, né? E realmente uma das, né? O Colón é maior, mas eu digo do Brasil é a maior, e realmente foi um prazer muito grande poder ter vivido 1 ano e meio frente à gestão como diretor executivo. Foi a primeira vez que eu me afastei da minha empresa para aceitar uma outra proposta, né? E por que eu fiz isso? Chega uma hora na vida da gente, eu acho que os 40, 45, próximo a 50, eu vou fazer 49 anos, eles são emblemáticos, assim, para uma mulher, em relação a tudo, em relação à profissão, em relação ao que você vai fazer da sua vida, em relação ao casamento. Aí eu separei, eu mudei para São Paulo, a minha vida fez todo uma cambalhota, e se reorganizou, né? E eu acho que esses movimentos são muito importantes para uma permanência feliz da gente na vida, né? Da gente não se acomodar. Não é que a acomodação e esse tempo pacífico seja ruim, não é isso que eu quero dizer, mas também se acostumar com aquilo que não está te desafiando. Exato, não está te fazendo feliz, não está te desafiando. Não te acrescenta, né? Não... Isso. Então, percebi um pouco esse desafio e estou aí, assim, nunca tinha vivido uma pandemia, nós todos, né? Quando eu vi... eu falei, agora eu vivo e sobrevivo de uma atividade que requer a presença de um coletivo de pessoas presencialmente. Como é que eu vou fazer, né? Isso eu já tenho a 3ª filha, então eu sou mãe de 3 filhas, tenho uma família grande, sempre quis ter família grande, porque eu sou filha única, eu tenho um irmão, eu sou filha única de mulher, e eu sempre achei lindo ter família grande, aquela casa cheia de gente. Eu queria ter muitas filhas, filhos, enfim, o que Deus me mandasse. E Deus me mandou 3 meninas, a minha mais nova é a Manu, a Manuela, e foi também um desafio para mim, assim, o nascimento da Manu. Eu tive uma experiência muito intensa, né, saúde, muito barra pesada. Saúde, né? De entender também o valor de estar vivo.
né? Foi uma experiência forte que você teve mesmo, eu acho. Ô, Tatiana, eu acho que nós três temos muitas coisas em comuns. Você foi falando aí, parece que você está falando de mim, né? Porque nós todas somos empreendedoras culturais, né? Todas nós fazemos festivais de alguma coisa, trabalhamos com cinema. Eu também tenho 3 filhas meninas, a minha mais nova também se chama Manu. Isso eu não sabia! E você falando aí, é uma escolha de vida mesmo, né? A gente, volta e meia, a gente para fazer outras coisas, somos convidados para fazer alguns trabalhos, mas é uma escolha diária. É um país onde ser empreendedor cultural não é fácil, né? Porque em qualquer lugar do mundo a cultura tem um papel importantíssimo na vida das pessoas, a gente sabe, e isso é reconhecido pelas fundações, pelo governo, então você tem muito incentivo no Brasil. Infelizmente, o incentivo ainda é visto, pela grande maioria, por falta de conhecimento, como uma coisa que você está tirando de algum lugar para botar em outro, o que não é verdade. Sim. Né? Qualquer lugar do mundo, a cultura ela é incentivada pelo governo, ela não é, muitas vezes ela não é uma profissão autossuficiente, né? As fundações elas investem muito, né, na cultura, então eu acho que é um trabalho meio de heroísmo mesmo, né? Você tem que ser todo dia matar um leão, todo dia você tem que se reinventar, vem a pandemia, você se reinventa, vem sei lá o quê. Aí, lógico que a gente já teve gente procurando a gente, eu falei que nunca tive ninguém batendo, inicialmente como você, talvez não, mas a gente sempre tem uma empresa ou outra que investe em você de alguma forma, mas porque reconhece o valor do seu trabalho, mas não é o mais comum, né? Gente, então, eu acho que nada é fácil ser no Brasil. Qual é a profissão que é fácil ser no Brasil? Numa boa. Qual é? Ser médico é fácil. Ser professor é facílimo. Ser cientista, gente, que é coisa mais fácil. Sim, mas eu estou falando da nossa parte. Eu estou falando da nossa parte. A arte faz parte de todo o distrato que o país tem, de uma maneira geral, com tudo, com a sua educação, e é onde a gente não consegue exercer a nossa cidadania, entendeu? Para não parecer que é uma coisa pessoal, o Brasil tem destratado todo mundo. Eu não sei. Eu acho que a arte, eu acho que sim, concordo com tudo que você está falando, mas o nosso papel nessa sociedade é como produtora cultural. E como produtora cultural, eu falando do meu setor, é um setor totalmente abandonado, ou é um setor sempre último criticado, ou apontado, ou isso, aquilo, outro. Nós sabemos de todas as mazelas do Brasil, mas o nosso setor é uma loucura. Isso. Eu estou falando que todos os setores, de uma maneira geral, não só a arte, que é o nosso, mas, de uma maneira geral, você tem no Brasil, e isso é que eu acho que é injusto, porque é um país rico que nem o Brasil, tudo ser tão difícil para todo mundo. E a cultura, a riqueza que a gente tem na nossa cultura não ser valorizada é assim como o nosso meio ambiente não é valorizado. Nada que a gente tem no nosso país é valorizado na proporção do que ele é. Eu sempre que eu penso nisso, eu penso, meu Deus do céu, quanto desperdício o Brasil gera, né, para o que ele tem de qualidade. Então, mas eu queria que a Tati... O que eu penso, assim, nesse momento, e é uma reflexão que já vinha vindo, obviamente a gente vive esse descaso no nosso país, mas a pandemia, ela escancara a ausência de políticas de governo, né, e de Estado, né, que nem os governos em seus mandatos conseguem implantar modelos de gestão pública em prol da sociedade, e nem o Estado, com seu quadro funcional, consegue exercer aquilo que lhe é dado em função dessa grande confusão política que a gente tem no nosso país. Então, isso realmente me deixa muito triste, né? Quando a gente fala desses setores menos privilegiados, né, como o nosso, Cláudia, e a gente está falando aí do nosso território, mas é também... né? Também. Isso, para mim, é muito absurdo a gente estar numa pandemia nessa situação, sem uma definição e sem
uma orientação federal, né, do Ministério da Saúde, isso escancarou muito. Já vinha se escancarando em relação à educação, se escancarou em relação à ciência e ao meio ambiente. Acho que a sociedade agora tem um papel. Internacionalmente, a gente daqui a pouco vai ter um processo por causa do meio ambiente. Então, a gente está numa situação muito limite em coisas essenciais do país, por isso que eu quis abrir e não parecer que é só um problema com a cultura, uma perseguição, porque não é uma perseguição, é uma devastação. Não, é um desmonte. É um desmonte, uma devastação, onde todas as coisas que são os pilares de uma sociedade, né, de uma sociedade que estão sendo ruídos, cortados, minados, enfraquecidos, né? E isso é muito difícil. Então, gente, a minha questão, o que eu quis pontuar é que, como somos 3 mulheres do setor cultural e que representa a arte, né, e que faz um trabalho de relevância, ela no teatro, a gente no cinema, onde a gente traz divisas, a gente divulga, e a arte e a cultura é essencial para a identidade de um povo, ninguém vive sem a sua identidade, né? E tudo faz parte da cultura, até o que a gente come, o que a gente veste, tudo é cultural. Então, quando a gente fala que a cultura não é importante, é a mesma coisa que a gente dizer que ser não é importante, porque você não é se você não tem cultura. Então, nesse sentido que eu quis chamar a atenção. Não tem importância, né? A cultura, a arte, tudo, eles acham que não tem importância nada. Eu acho que então, acho que o trabalho feito por você nessa pandemia, né, que a gente está correndo atrás para desenvolver, fazendo tudo online, formando gente, trazendo qualidade de vida para muitas pessoas que estão em casa e acho que estão respeitando a pandemia, porque tem umas que vivem como se não estivéssemos em pandemia, né? Estão lotando as praias. Eu, às vezes, me sinto meio idiota, porque eu estou há 6 meses trancada dentro de casa e, quando eu olho, tem 200 mil pessoas na praia. Então, assim, eu fico, gente do céu, qual é o país que eu está vivendo? É impressionante isso. A praia de Itapema, na praia no Rio de Janeiro, no meio de uma pandemia, né? Foi muito impactante aquela cena. Foi muito. Cláudia, eu vou te dizer, não é fácil, assim, existe uma escola que diz que o teatro é a arte do encontro, né? E foi muito duro para mim, não sendo uma artista de formação, estar no território artístico propondo a realização de repertórios na web, né? O teatro digital, ele pressupõe o uso de tecnologias, então ele pode ser presencial e usar tecnologias. No nosso caso, em função do confinamento e do isolamento social, a gente teve que ser radical e ir para a plataforma web, seja qual a Facebook e etc., e como é que a gente ia sobreviver a isso. E quando a gente começou a trabalhar, eu fazendo um brainstorm com a minha equipe, né, que é majoritariamente feminina, e eu agradeço muito, assim, publicamente essa oportunidade também de dizer que isso só foi possível graças a elas, essa noção de que a gente não conseguiria seguir falando disso, propondo, inclusive, legado em relação a esse aprendizado desse fazer teatral novo no ambiente da web, se a gente não criasse um pilar inicial, que foi o pilar do curso, o primeiro curso de teatro digital do país. E aí vem vários agradecimentos, e dentre eles a professora Mariana Muniz. Ela é uma professora, atriz, diretora, estuda a cena digital desde 2012, aonde o teatro digital era tratado como um teatro de exceção, e a pandemia faz com que esse tipo de exceção vire regra já bem, quase 6 meses, né? E os artistas com essa necessidade de se expressar, por onde iam mostrar. E aí vieram as enxurradas de live. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco ninguém vai suportar teatro também, porque dependendo da forma como é filmado e transmitido, pode não ser exatamente isso que eles definem como
encontro entre o artista e o público no presencial. Isso tudo me pirou. Eu brinco que enquanto eu passava o pano com água sanitária, lisoforme, no primeiro momento eu fiquei nesse lugar assim, de muita dificuldade em lidar com a pandemia, porque tenho uma filha de risco, eu sou de risco, como é que eu me lançava assim, nesse universo que não se podia mais ter contato com nada, e muitas informações, a gente foi bombardeado por informações e nos causou um estresse assim, grande, entender como a gente viver domesticamente, né? E isso pior, e pior é que muita gente está no estresse. Que estava com a vida tranquila durante um ano, em 24 horas eu me vi fadada a não trabalhar. Então, eu acho que também esse tempo de maturação das coisas que a gente acredita e tem dentro de si, enquanto experiência profissional, experiência de vida, foram riquezas que eu lancei mão dentro de mim para que eu conseguisse pivotar de uma maneira mais estruturada e eu não tenho nenhuma crítica às lives, eu só acho que não é a única solução e nem deve ser. E aí a gente parte para 3 eixos no projeto, o segundo eixo, ele é um eixo mais ligado ao entretenimento, à produção de pequenas esquetes teatrais, que a gente está chamando de webséries. Essas webséries são dirigidas por uma equipe, o digital, a criação na web, ela é mais coletiva do que o presencial, de alguma maneira, como é muito nova para a gente, tem no lugar de quem está criando a dúvida de como resolve. E você nunca tem todas as respostas sozinho. Então, é uma quebra também entre o autoral e o coletivo. E a gente tem Scarpa, que é cineasta, a gente tem Márcio Medina, que é um cenógrafo premiadíssimo fazendo essa direção de arte, e temos também Éder Santos, que é um videomaker mineiro bastante reconhecido internacionalmente, fazendo toda a montagem, Tata Spala na criação musical. Então, esse núcleo duro, ele dá um suporte a esse ator e essa atriz confinada, e a gente deu uma prioridade para os artistas mineiros, por uma questão territorial, eu acho que também nos deu essa sensação, enquanto artistas, de como é que cada território iria sobreviver, porque cada território tem a sua peculiaridade, né? E ofertar essa equipe que remotamente trabalha com aquele artista que está na sua casa criando, foi algo também que promoveu encontros. A gente também, no terceiro eixo, vai fazer repertórios que são mais elaborados, né? Que tem uma duração de 18 a 25 minutos, não são 3 minutos ou 5, como é na websérie, né? Porque a web também traz para a gente uma noção de como é esse espectador, como é esse novo espectador, como ele suporta para ver um espetáculo. Ele quer ser protagonista ou não? Ele quer interagir ou não com a obra? Então, para isso tem estudos, graças a Deus, anteriores eu não conhecia, então estou no momento de aprendizagem, eu saio de um projeto que é de algo pronto e sou uma distribuidora para uma plataforma que é experimental e digital. Como é que você teve, assim, como é que foi sua experiência em termos de adesão? Porque eu passei bem essa experiência também, de sair do mundo presencial para o virtual, né? Eu acho bem maluca essa história, porque a gente achava que a gente era muito mais coletivo, e eu acho que quando a gente foi para o mundo virtual, a coletividade aumentou muito, porque quando cada um está no seu lugar, você tem que trabalhar. Então, a quantidade de reuniões que eu faço por dia, com 5, 6 grupos diferentes, é uma troca enorme. Você precisa ter mais pessoas trabalhando em segmentos menores para você poder conseguir ligar essa rede, né? Eu estou sentindo uma experiência muito mais coletiva agora. Como é que foi para você, então, essa adesão do trabalho quando você levou ele para o mundo virtual? Porque, para mim, foi um susto. Como é um negócio que cresce e você nem se toca. Assim, as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu tenho dificuldade com o digital. Eu realmente sou daquelas que erra todas as teclas. Eu estava definida quando a internet traz essa mudança de página para o mundo, que eu acho que a internet ela traz esse divisor de águas para a gente.
eu realmente fiquei procurando assim, que turma que eu ia me encaixar. Eu falei, bom, eu sou analógica, eu tenho um formato cerebral analógico, já estava correndo atrás do sítiozinho da horta, de morar cheia de gato, e era isso, porque eu não ia dar conta. Só que eu começo a lidar, a minha equipe é uma equipe muito jovem, as minhas filhas são adolescentes, e é importante emergir um pouco nesse universo para que você não envelheça antes do tempo. E isso foi uma frase que me foi dita pela Carla há muito tempo atrás, eu não sei se ela se lembra disso, mas eu levei essa frase a cabo e realmente tentei me aproximar das novas gerações com toda a minha dificuldade. Então, eu sou a tia da internet mesmo, sofro pra caramba, mas entendo, eu sou resignada e resiliente a entender que nós estamos vivendo um outro mundo mesmo, com novas formas de viver. E eu acho que a pandemia também traz uma coisa, é claro, se a gente tivesse que optar, imagina, com tanta gente morrendo, não tem como você achar bom passar por isso, né? Eu tenho uma frase ótima de uma outra pessoa que ela fala assim, Tati, como é que você tá? Eu falei, eu tô bipolar. Ela falou, eu tô tripolar. Eu acho que nós vamos sair tripolares da pandemia, porque a gente passa por uma montanha-russa tão grande, né? De tantas incertezas, mas ao mesmo tempo o quanto de conhecimento não chegou para a gente através da web, o quanto de conhecimento está sendo compartilhado nesses 5 meses, né? Então, eu acho, e está sendo notório, principalmente nos posicionamentos políticos do nosso país, que a sociedade, o que ela mais precisa agora é de ciência, é de conhecimento. E um setor tão marginalizado como o nosso, foi a mão que segurou todas as mãos que estavam presas em casa sem poder sair. A situação de conforto e de solidariedade da amizade veio junto através das artes, né? Que nos fazem ficar mais tempo nessa condição limitada. Se me contassem que eu ia viver isso, que o mundo ia parar por conta de um vírus, e que ia parar o mundo inteiro, e que a atividade econômica, várias delas iriam sofrer uma quebra, né? Um break, assim, de retomada muito difícil e de longo prazo. Eu acho que isso também a gente tem que entender. O que a gente está vivendo requer uma solidariedade e uma visão social mais responsável da gente, né? E eu acho que pegar agora e fazer desse limão para o aprendizado. Eu acho, complementando o que você está dizendo, que, de verdade, enquanto a gente não entender que nessa cambalhota que o mundo está dando, que é passar do analógico para o digital, a gente tem que exigir, de alguma maneira, que as pessoas, né, tenham acesso a esse mundo digital, porque não adianta a gente dizer que as escolas estão mandando tudo digital, está cheio de conhecimento na internet, só que nem todo mundo pode desfrutar, porque nem todo mundo consegue ter acesso à internet, ou se tem acesso, acaba a sua internet em 2 segundos quando você vê o primeiro vídeo. Então, nessa cambalhota que o Brasil está dando, né? Quer dizer, o Brasil não, perdão, que o mundo está dando do analógico para o digital, que é realmente muito grande, a gente tem a oportunidade de inclusão das pessoas. Porque, pela primeira vez, a inclusão digital é mais barata, assim como né, para a cultura, também é para a educação, do que o que a gente tinha como analógico. Porque é isso, é o manual e o digital, é o alcance que a gente tem, que na relação de proporção é muito maior. Então, você consegue propagar a informação de uma maneira muito maior hoje, com muito menos esforço. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo, que é um momento de descoberta, podia servir não só para a gente descobrir os novos caminhos que as nossas profissões nos levam, né? O festival de cinema, que passa a ser por streaming, o festival de teatro, que vai catar uma linguagem, mas que a gente aproveite como sociedade esse momento também para se colocar
nessa questão das decisões, ou seja, a inteligência artificial entra no meio disso, tudo, você passa a ter um outro tipo de controle do social e do político. E se a gente pedir, entendeu? Eu concordo, eu acho que, além disso, mas eu acho que o que eu acho mais bacana, assim, olhando para o lado mais positivo e para o que aconteceu de bom, eu acho que a pandemia ela antecipou uma série de coisas, um movimento que a gente teria talvez daqui a 5 anos. Ela também, várias pessoas que criaram aplicativos, plataformas, cursos para acessibilidade de outras pessoas, né? Então, por exemplo, estudantes que criaram aplicativos para... Ela caiu, mas ela já volta. Estudantes, né? Eu estive aqui no colégio onde minhas filhas estudam, meninas que acabaram de se formar, criaram um aplicativo para ajudar os alunos da rede pública a terem acesso à informação. Então, assim, eu acho que existe uma reinvenção em pessoas que estão pensando em outras, né? Então, quando eu perguntei para ela assim, como é que foi, porque é um mundo muito que, apesar de nós somos analógicas, nós todas, apesar da gente estar inserido no mundo digital, a gente ainda tem uma cabeça analógica, mas, ao mesmo tempo, é surpreendente, porque eu fiz uma amostra online onde eu tive 40 mil pessoas inscritas assim, em muito pouco tempo, em 2, 3 semanas. Então, assim, é um mundo muito veloz, é um mundo que você consegue também, ao mesmo tempo, atingir muita gente com muito menos, né? Porque a gente não tinha dinheiro para fazer propaganda, então foi tudo boca a boca, manda release, faz nas redes sociais. E, além disso, o nosso país é um dos países que mais tem celular no mundo. Então, muita gente está com a cara no celular, então a pessoa tem uma informação muito próxima dela, né? Ela não tem, talvez, o computador para assistir a aula online, mas ela tem um celular alguém na casa. Mas é porque as pessoas não têm dinheiro para ter acesso a dados. Porque é caro, o Brasil é caro para caramba, a internet no Brasil, gente. Eu sei porque minha sócia não mora aqui, eu pago mais caro para ter internet que ela lá fora. É surreal, gente. E com dólar a 5. Eu acho, gente, que assim, é um aprendizado sem fim. Eu acho que a questão, além de eu ter tido essa sorte da Mariana Muniz, que era uma especialista na cena digital, eu também tive a chance de interagir com algumas equipes, né, e com um especialista em transformação digital, que é o José Renato Carvalho, que me ajudou muito nesse entendimento em relação também à usabilidade, né, de algumas plataformas e de alguns espaços digitais. E acho que esse é o grande momento, né, que todos nós estamos pesquisando, e aí eu não acho que seja só na área artística. As empresas estão tendo que manter as suas performances com seus funcionários confinados. Num primeiro momento, a gente tem aí uma redução de produtividade muito grande, porque a adaptabilidade, ela requer tempo, né? E isso traz um novo jeito de você desenvolver o seu trabalho que você estava acostumando. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que trabalha conosco, ele dirige para a gente, ele está conosco há quase 20 anos, ele falou assim, ele me chama de chefa, a sensação que eu tenho é que a gente faz e o resultado é pouco, porque está tudo muito limitado. Então, esse estado de paciência para aprender e para fazer essa virada, a gente está no meio disso tudo. Tá, é uma cambalhota, está virando. E esta cambalhota, a gente vai se deparar com o mundo em pé, que a gente vai ter que reaprender de novo. Então, essa condição de humildade e de olhar do conhecimento, eu acho que é o grande efeito desse novo mundo. Eu realmente, quando falo assim, o novo normal, eu não entendo muito bem o que quer dizer o novo normal, né? Eu acho que não vai ter nada normal.
Vai ser tudo diferente num certo lugar e tudo como sempre foi em outro lugar. O que mais me desespera é nós estarmos passando por tudo isso sem realmente ter uma sedimentação de aprendizados, né? De relacionamento com a sua família, de relacionamento com o consumo, de relacionamento com aquilo que lhe é importante, né? Em relação aos seus afetos, né? Também. E eu acho que esse confinamento e esse isolamento traz essa reflexão para a gente, e o melhor é que a gente não passe por ele de uma maneira tão vitimizada, e que a gente assuma um protagonismo. Eu acho que foi um pouco o que aconteceu comigo, sabe, Cláudia e Carla? Eu terminei tendo que ter coragem de enfrentar o que eu estava vivendo, e de uma maneira que eu não perdesse a vontade de sorrir, a vontade de ser alegre, a vontade de encontrar os amigos. Eu já sei que festa no Zoom não é bom, não funciona, então agora a gente passa o aniversário mesmo com a família, que é melhor. Né? Mas eu acho que é bem divertido fazer... Você gosta de festa no Zoom? Olha, eu já fui a algumas festas no Zoom maravilhosas, onde eu fiquei... Eu adoro! Ninguém se entende, cada um bebe numa hora, fala de uma coisa, o outro não entende. Não, mas ó, o grande barato do Zoom é o seguinte, eu vou já explicar aqui. Você tem que conectar numa caixa de som, primeira coisa. Você não pode ficar usando com o som do computador, porque aí não te dá emoção. Tá vendo, gente? Você tem que desligar a luz, você tem que botar uma luzinha, e aí você tem que deixar o celular no off. O barato é você dançar, beber e interagir com as pessoas assim, ó. E aí você vê. Então, eu participo de uma festa do Zoom chamado Junta aqui no Brasil, que é aqui no Rio, que se chama Junta, e tem gente, DJ dos Estados Unidos, DJ na Holanda, DJ sei lá onde, é uma loucura. Olha, gente, eu preciso tem gente que está no dia, tem gente que está na noite, é muito legal. Então preciso passar por esse aprendizado. As minhas não foram boas. Eu falei, bem, gente, isso eu estou achando que ainda não está funcionando direito. Eu acho que a gente fez uns happy hours muito bons lá com as meninas da nossa viagem da Índia. Não concordo. Eu acho que é melhor ver. É pouca gente, eu estou falando festão, mas a Cláudia já tem experiência aí com muita gente. Eu preciso passar, gente. Eu ainda não cheguei nesse estágio de vocês, tá vendo? Eu ainda estou no inicinho disso tudo. Tem pergunta aí, Cláudia? Eu estou ficando preocupada, porque agora não vou dizer para vocês, gente, com essa confusão que deu hoje, quem é o host do stream hoje não sou eu, é a Juliana. Eu não vejo nada. Então, ela tem que me passar aqui pelo hora. Eu estou abaixando meu olhar para vocês não acharem que eu não estou prestando atenção, mas eu não vejo. Então, aqui, ela me mandou uma agora. Vamos fazer aqui. Peraí. A Maria Amélia perguntou. Maria Amélia, tá? Perguntou, Tatiana, esse trabalho que você se refere é similar às séries que Oswaldo Montenegro tem feito? Gostaria de saber onde posso acompanhar seu trabalho. Então, infelizmente, Maria Amélia, eu não consigo fazer a comparação, porque eu não vi o trabalho que o Oswaldo está fazendo. O que eu posso te dizer é, a nossa plataforma, o Teatro em Movimento, ela tem Instagram, Facebook, e a gente tem um site. E a gente sempre, lá no site, divulga o que a gente vai fazer. Ainda não entrou no ar, a gente vai estrear agora, no final do mês, o nosso primeiro episódio. E o que a gente está tratando eu pensei em fazermos 20 episódios, dos quais 10 são inspirados na obra do Clube da Esquina, que é uma assinatura musical mineira que eu acho que acompanhou várias gerações, e essa obra do Clube da Esquina, ela traz mensagens ligadas ao amor, ligadas à natureza, à amizade, a política também, né? O Deverá, eu acho uma das músicas que fala assim, outros outubros virão, outras manhãs. Eu rezo para que outros outubros com eleições venham e que a gente acerte a escolher governantes que nos tratem com respeito e nos tratem com a dignidade que cada trabalhador brasileiro merece, independente do setor que atua. Eu, como trabalhadora da cultura, me sinto extremamente e diariamente desrespeitada,
sendo que sou uma pagadora de impostos, uma empregadora, além de gerar trabalho. O setor cultural, ele pode não gerar o emprego, mas ele gera uma trabalhabilidade muito alta, e isso interfere no setor econômico e na economia de um país. Já se disse há muitas vozes que a cada R$1 investido no setor cultural, isso reverte a 1,54, 57, ou seja, você paga a renúncia e ainda entrega 57 centavos a cada R$1 investido. Então, há que ter uma noção de respeito, né? E eu acho que a obra do clube, ele traz esse tanto de mensagens, né? E traz também essa vontade de reconstrução. Os outros 10 episódios, a gente está falando da dificuldade de cada um. A gente tem um episódio, por exemplo, que vai falar sobre carência, né? A gente tem visto que muitas pessoas têm se separado ou se casado na pandemia. Eu sou uma pessoa que estou praticamente casando de novo na pandemia. Então, acho que tem esses movimentos também que modificam a vida da gente, não só profissionalmente, porque você vive ali uma relação de afeto num outro lugar, né? Ou na falta ou no excesso, né? Você está tão junto da pessoa o tempo todo que ali você vai conhecendo ou se distanciando ou se aproximando de um parceiro. A outra vai falar sobre mães, né? Assim, que se viram com as crianças na escola tendo que lidar com a educação online, ou seja, a gente chama de quarentemas, são temas da quarentena que a gente foi submetido. Quarentemas é muito bom. Então, a websérie chama Quarentemas e fala um pouco de tudo isso, de todas essas nossas dificuldades, agora, de uma maneira aonde o Márcio Medina, que é o nosso diretor de arte, ele desloca um pouco o olhar para um movimento impressionista, né, e que tem a ver também com esse pós-guerra, que a gente faz uma correlação entre a pandemia e um período de guerra, né, de uma guerra que a gente não vê o inimigo invisível e que contamina muito rápido. E tudo isso está impregnado nesse trabalho e sobre esses vários olhares desse corpo artístico, desse núcleo artístico que está lá trabalhando e retrabalhando o que tem dentro deles enquanto memória artística, né? No curso, por exemplo, no primeiro eixo da gente, a gente vai tratar de poética e internet, né? E ontem eu estava aprovando as aulas do professor Carlos Falsi, e ele estava falando sobre do que somos feito, né? Então, assim, as primeiras experiências de se escutar e de escutar o eco foi do Homem das Cavernas, naquele ambiente que nada mais era do que talvez uma caixa cênica. E a partir dali, ao longo das gerações e do desenvolvimento humano, ele vai se impregnando de memórias de uso que em algum momento o ser humano reconhece o que seja uma projeção vocal, por exemplo, né? Então, é muito interessante como também agora a gente tem esse tempo de parar, porque estamos com uma logística menos demandada, estamos em casa, trabalhando de casa, então sobra tempo para que a gente se inscreva em propostas de formação, de conhecimento, de troca, de intercâmbio, além do divertimento artístico. Espero que eu tenha te respondido, Maria Amélia. Eu falo muito. Fala pra caramba. Eu estava assim, eu não vou interromper. Fala pra caramba. Ela acabou o teatro em movimento inteiro. Eu falei, ela não vai deixar nada para a segunda pergunta. Ela vai emendar. Pode fazer tudo. Uma curiosidade minha, qual é seu signo? Virgem. Agora, eu sou uma pessoa que sofre de uma dúvida em relação ao ascendente, né? Uns dizem que é leão e outros dizem que é peixes. Já tive uma época que eu achava que era peixes, hoje eu acho que meu ascendente é leonino mesmo. Totalmente. Eu não tenho dúvida. Você diz com leão, amiga. Bom, olha, gente, faltam 10 minutos, 9, na verdade, já tem 51 minutos que a gente está, 52 minutos que a gente está aqui. Então, assim, a gente queria fazer. A gente encerrou. Que eu queria falar um pouco, porque a Carla trocar uma ideia, a gente tocar uma ideia rápido para a gente poder encerrar. Fala, meu amor.
Eu só ia falar, concluir, porque a Tatiana falou, mas não falou uma coisa genial que ela está fazendo, porque dentro de tudo isso que ela está fazendo, ela está, na realidade, buscando linguagens novas num momento muito difícil. Não é que está buscando sobreviver, porque a gente vai sair disso, de alguma maneira e vai voltar igual, mais ou menos diferente, mas uma linguagem a partir de agora precisa ser criada. E eu acho que ela conseguiu botar isso, uma primeira pedra muito interessante para o teatro na formação, não só na produção de conteúdo, porque a produção nem está ainda à disposição, mas sim reunir essa equipe altamente competente para levantar e pensar sobre esse assunto, porque o mais difícil, eu acho, no Brasil hoje, não é só a gente fazer, mas é a gente conseguir se dedicar a pensar sobre as coisas que a gente precisa fazer. E eu acho que você está fazendo isso lindamente, que é dedicar ao pensamento e à construção de alguma coisa. Então, é muito bonito e muito importante que a gente brigue pelo pensamento e pela construção de novas linguagens. Tá? Esse estado, obrigada, querida, é um estado laboratorial mesmo, né, de carpintaria, de como a gente lida nesse fazer teatral e nessa relação com o espectador. Eu acho até que no presencial isso estava um pouco esquecido, e trazer essa discussão de como eu lido com o meu público ou com o público é muito importante, né? Nas outras áreas de prospecção mercadológica, isso é muito comum, você perguntar para que determinada coisa está sendo feita, para atender qual necessidade, de que forma. E eu acho que no fazer teatral, essa pergunta podia estar um pouco esquecida também, né? A gente, por exemplo, hoje, falando um pouco do envolvimento das pessoas, a gente tem quase 100 pessoas envolvidas nesse trabalho, né? Só de páginas de PPT, a gente vai criar quase 700 páginas de PPT. Imaginem o tamanho da equipe para produzir isso e pôr na plataforma. A Cláudia falou de uma coisa que eu queria também destacar, Cláudia, que é a observação dessa não preparação dos professores para estarem num ambiente online me trouxe, primeiro, uma ansiedade muito grande, no sentido de, teve um momento que eu fingia que ela estava tendo aula, minha filha, ela fingia que estava aprendendo e o professor fingia que dava aula, ou seja, virou um negócio dificílimo até tudo se acomodar, as escolas também buscarem seus desafios. Mas um material interessante, interativo, sedutor, o não fazer de qualquer jeito, essa coisa que a Carla está falando, assim, de buscar uma maneira de se realizar no ambiente web é fundamental. E isso também foi para a parte da formação, essa preocupação com que material o aluno vai ter, como é que esse professor vai se apresentar, né? A gente tem um terceiro eixo que nós convidamos 3 diretores, Bárbara Paz, Cacá Carvalho e Yara de Novaes, para dirigirem esses laboratórios mais, digamos, mais extenso enquanto duração e, obviamente, requerem mais pesquisa, né? E a gente teve a generosa participação de um mentor, o nome dele é Matias Umpierres. O Matias é um especialista, é um argentino radicado na Espanha e que ele desenvolve já o teatro digital há bastante tempo, apesar dele ser muito jovem, e óbvio que ele ia ser jovem, e óbvio que ele viria de um mundo audiovisual. Acho que esse momento traz o casamento do teatro com o audiovisual muito grande, e aquela dúvida e aquela questão que eu tinha medo até, na verdade, de se teatro filmado é teatro ou é vídeo. E aí o Matias me responde o seguinte, que o teatro na web é feito com as mãos e o coração, como ele era feito na Grécia Antiga. Então, o importante é que a gente busque a melhor maneira de se fazer. E o teatro, no momento, tem uma preocupação, nesta busca, como é que eu, com tanta gente, né, interessante e importante na cena brasileira, vou narrar para que, sei lá, num próximo momento alguém tenha isso para pesquisar. Então, esse legado vai ser deixado. Vai acabar o tempo. Então, eu queria te interromper, mas desculpa. Bom, pessoal, a gente vai encerrar essa live com essa pergunta.
Realmente, nós somos 3 mulheres, produtoras culturais, em diversas áreas, audiovisual, teatro, evento, música. Estamos nos reinventando junto com todo mundo, levando cultura, conhecimento, entretenimento, agora via streaming, web e etc. E aí, para a gente foi um orgulho receber você, Tatiana. A gente vai colocar nas nossas redes sociais seu contato, seu trabalho, divulgar o que você está fazendo, porque a gente precisa dar a mão e seguir juntas, né? Uma puxando a outra sempre. Agora que a gente começou com isso, a gente não pode parar. Sim. E é um prazer ter você aqui conosco, Carlinha, parceira amada. Nos vemos quinta-feira que vem novamente, às 18 horas. Obrigada, Tatinha. Obrigada, Cláudia. A vocês, vida longa plataforma. E que as mulheres fiquem unidas onde elas puderem. Exatamente. Amém. Uma mulher levanta a outra. Vamos lá. Vamos nessa. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Obrigada. Juju, é você que corta a gente.